Fala, meus colegas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bora falar hoje aqui do quão fácil é o caba solteiro se organizar financeiramente. Principalmente o camarada que acabou de separar, que teve problema no relacionamento, separou, tá cheio de conta. Foca em você. Foca em você, porque as coisas vão melhorar. Vou contar aqui um relato meio que pessoal. Quando eu separei, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu estava cheio de conta, mas era muita conta mesmo. Era muita conta que se eu pensasse nessas contas aí eu ia até desistir. Aí o que eu fiz? Eu conversei com o pessoal ali que eu estava devendo. Falei, eu vou pagar todos vocês, eu vou trabalhar assim, 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 e a cada período eu vou pagando vocês. Aí uns ficou meio desconfiado, mas né, era o que eu tinha no momento para fazer, né? E aí eu fui levando. Aí o que eu fiz? Eu tinha um trabalho formal, né, ali no horário de expediente. E aí eu arrumei mais 2 bicos, né, que também, assim, o camarada ele quer pagar as contas, às vezes só o salário dele não dá, né, ele tem que fazer um extra para conseguir suprir ali o déficit para pagar essas contas. Aí eu peguei e trabalhava nesse expediente e trabalhava também, mas nesses 2 bicos. Por que eu falo da importância de pagar as contas? É o seguinte, independente do que aconteceu na sua vida, o homem ele não pode ficar inventando desculpas não. Ele tem que ir lá e honrar seus compromissos. Você foi um adulto para ir lá e fazer o compromisso, então você tem que ir lá e honrar esse compromisso. Não fique inventando desculpa de que teve um problema de saúde, teve uma separação, teve isso, teve aquilo. Por quê? Porque isso aí não é coisa de adulto fazer, não. Isso é coisa de uma pessoa que não tem compromisso e aí quer sempre inventar uma desculpa, se vitimizar para não pagar a conta. E assim. E tem que levar em consideração que você não sabe como é que está a pessoa do outro lado, né? Às vezes assim, a pessoa que está lá do outro lado, ele fez esse negócio com você e ele precisa desses valores. E a partir do momento que você não devolve esses valores para ele, não paga esses valores, vai gerar uma reação do lado de lá, né? E aí, o brasileiro ele gosta muito de se vitimizar, né? Ele faz tudo errado, não paga, aí depois o camarada vem de lá para cá, às vezes pode até te desviver, né? E aí, o que você vai fazer, o brasileiro? Ele vai falar que é uma vítima da sociedade, que não precisava disso. Aí eu falo assim, se você está na condição de devedor e não quer que isso aconteça, e não precisa isso acontecer não. É só você ir lá e honrar seu compromisso. Né? Depois que você honrou seu compromisso, eu nunca vi a pessoa vir de lá cobrar. Realmente só cobra quando deve. E aí pro camarada que está lá, esperando o dinheiro, e o devedor está num show, o devedor está numa praia, aí o camarada vai indo, vai atiçando a mente dele aí para várias ideias, né? Então, se você tem suas contas, organize para pagar. Não fique inventando desculpa que meu menino adoeceu, que o menino tal tem isso, que a mulher tal, tal. Não. Vai lá, paga e pronto, acabou. Aí eu fiz esse compromisso, assim que eu ia recebendo. Eu vivia praticamente só com o básico. Aí eu fui pegando e pagando todo mundo. Em pouco tempo, eu já tinha pago todo mundo e estava sem nenhuma dívida. E olha que era muita conta mesmo. Agora, para você ver, o tanto que o camarada, quando está solteiro, as coisas para ele ficam mais fácil. E nesse período que eu estava ali trabalhando, acaba que quando o cara parece que está mais focado nele mesmo, aí que aparece mais oportunidade de mulher, né? E assim, apareceu algumas mulheres que dava para ter um relacionamento ali, né? Mas a maioria que aparecia era essas mulheres que tem aí
na pista. Essas mulheres que você ficar só uma vez ali e sumir, não anotar nenhum telefone. E essas mulheres aí a gente tem que querer a distância delas e sempre estar longe delas. Aí, parceiro, o que você tem que focar? É apenas em você. Trabalhar, guardar o seu, evitar esse negócio de show. Ah, vai ter o show do cantor tal. Ah, vai ter o jogo do time tal. Para que você vai lá? A maioria dessas pessoas que vão lá, elas estão quebradas. Quem tem dinheiro lá é só o cara que vai cantar e o jogador. A galera que tá lá tá quebrada. Essas mulheres que estão lá nesse show, cara, praticamente nenhuma delas ali vai servir para ser sua esposa. Nenhuma delas ali vai servir para ser sua companheira. Às vezes o que você vai arrumar num show desse aí, às vezes você tá ali perto, dá uma briga lá não sei aonde, alguém atira de lá para cá, ainda pega em você, né? Aí acabou. Você tá pro hospital, você tá... Ou então você tá ali num show daquele ali, às vezes uma mulher daquela vem conversar com você, e você conversa, a mulher tá acompanhada, o cara vem criar problema com você, porque quando a mulher tá nessa condição, ela não tem compromisso. Então o que você tem que fazer? É focar só em você. É focar só em você, porque você vai conseguir organizar suas coisas a partir dali que você zerou as contas. Você vai conseguir alugar um lugar bacana para você morar, você vai conseguir comprar ali umas coisas boas para você mobiliar ali a casa, para você ter paz, para você ficar sossegado. O que você não pode fazer é perder o foco. Por mais que as coisas estejam difíceis agora. Muita conta, muito problema. E na verdade, assim, quando você está desse jeito, aquela galera que você tinha ali que disse que era seu amigo, todo mundo some. Mas fica de boa. Pode focar só em você, que tudo vai passar. É só trabalhar, ir acumulando ali, vivendo ali do básico, tem que alimentar bem, fazer sua caminhadazinha, fazer um exercício para cuidar do corpo, da mente, porque as coisas vão se organizar. Aí você, nesse período também, você vai filtrar, né? Quem é seu amigo, quem não é. Você vai ver que disso aí vai sobrar um amigo ou dois. Se sobrar muito, vai sobrar dois, viu? Ou talvez não vai sobrar nenhum. Mas o importante é que você vai superar tudo isso aí. Não invente de fazer besteira. Pode ser muita conta. Eu tinha muita conta mesmo. Muita conta mesmo. Passava de 200 mil. Então era muita conta. Mas o camarada, quando ele está solteiro, ele consegue gerar valor no trabalho dele. Então não se preocupe com conta. Pode chamar todo mundo que você está devendo, seja homem. Assim que você for trabalhando, o dinheiro for entrando, você vai acertando com essas pessoas, né? Se for uma pessoa que ali que está cobrando um juro, você senta com ela, pede para ela cobrar um juro menor, para você ir pagando, ou então para ela tirar o juro, a forma que for que essa pessoa consiga melhorar para você. E aí você vai trabalhando ali, tu vai conseguir organizar tudo e no final você vai sair muito melhor do que você estava. Porque eu vejo aí que tem muito camarada que parece que a mente do camarada fica meio perturbada, aí o camarada já se vê numa situação meio ruim financeiramente, sem amigos, aí a mulher já vai embora e ele quer ir ali de se desviver, né? Não precisa fazer isso. Pode ficar tranquilo, porque às vezes você está passando por isso aí para você ter mais experiência e evoluir lá na frente. Eu falo para vocês, a partir do momento que eu consegui superar todos esses obstáculos aí, a vida ficou muito mais fácil. Tanto financeiramente, porque parece que eu adquiri uma experiência maior com o negócio, que as coisas parecem que fluem melhor, como também em relacionamentos, porque eu aprendi a identificar características das pessoas ali só na conversa.
Então não se preocupe com isso, né? Às vezes você está passando por um momento difícil, né? Pode ficar tranquilo, é só trabalhar, conversar com quem ali você está devendo ali, organizar, pagar essas pessoas, e com o tempo, eu falo para você, passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai olhar para trás e falar, caralho, eu sou foda mesmo. E aí você vai ver que sua vida vai estar muito melhor. Às vezes assim, você pegou, o trem bagunçou muito, você não conseguiu desenrolar o dinheiro para todo mundo, tal, acabou que ficou devendo uma pensão, você pegou e acabou que saiu um mandado de prisão, você foi preso, né? Não se preocupe também, é assim, hoje os policiais em geral, eles não têm intenção nenhuma em prejudicar o camarada que está sendo preso ali por causa de pensão. O que ele vai fazer ali é o serviço dele, mas ele não vai judiar de você em nada, né? Ele vai te levar ali, te conduzir, e geralmente você vai ficar num lugar mais separado lá, né? Se você for para um presídio, alguma coisa, você vai ficar num lugar mais reservado. E também hoje, hoje os presídios eles são dominados por certos grupos, né? E esses grupos que estão lá, eles não têm interesse em tratar mal o camarada que é de pensão, porque ele sabe que ele não tem nada a ver nem com uma coisa nem com outra. Porque às vezes o camarada nunca foi para um lugar desse, ele, ele fica meio assustado. Mas pode ficar tranquilo, passa lá alguns dias, tal, se for o caso. Quando você sair, volta e começa a jornada de novo. Você vai trabalhar, vai produzir, vai gerar renda, a partir daquilo ali você vai acertando suas coisas. Pode ficar tranquilo, viu? Nos ajude a divulgar essa mensagem. Se esse vídeo contribuiu para você com alguma coisa, se inscreva no canal, comente,